Fala galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar sequência à playlist que a gente está colocando no canal sobre os bairros cariocas e a sua história, né? O que está por trás dos seus nomes, o que aconteceu no período histórico anterior ao nosso, para que a gente consiga entender um pouquinho do que o bairro foi, e ele vai ser também. Então é uma playlist bem bacana, né? O nosso canal está trazendo para vocês. Então espero que vocês gostem dessa playlist. A partir da vinheta vocês vão ficar com a história do bairro. A gente mudou um pouquinho o modelo, então se você gostou desse modelo, que você gostar no caso, você deixa o gostei aí embaixo e vamos lá. Hoje é o bairro do Rio Comprido. O Rio Comprido é um bairro da zona central do Rio de Janeiro que integra a terceira região administrativa junto com o Catumbi, o Estácio e a Cidade Nova. Durante o século XIX foi um dos lugares preferidos de moradia de condes, de viscondes, barões, de ingleses e alemães da classe média mais abastada. Localizado no sopé da vertente norte do maciço da Tijuca, viu suas características bucólicas durarem rapidamente desde a inauguração do túnel Rebouças em 1967, quando se transformou no principal corredor de interligação entre as zonas norte e sul da cidade. Com casas bem estruturadas, cercadas por grandes quintais, sofreu grandes mudanças mais radicais em suas feições a partir da construção do elevado engenheiro Friedrichshain, aberto ao tráfego em 1974. Hoje moram no Rio Comprido quase 45 mil habitantes, porém, só por essa via expressa e pela Avenida Paulo de Frontin circulam cerca de 150 mil veículos por dia. Transformado em um lugar de passagem, o bairro sofreu depredação, mas também resistiu a ela, mantendo algumas características bucólicas e belas construções que contam muitas histórias. No tempo em que o abastecimento de água era feito por meio de bicas e chafarizes públicos, o rio que dá nome ao bairro cumpriu função importante para a cidade. Chamamos de Iguaçu. Durante o período colonial, tinha a foz localizada na confluência das avenidas Francisco Bicalho e Presidente Vargas, onde chegava ao braço da Baía de Guanabara chamado de Saco de São Diogo ou Enseada de São Cristóvão, que se estendia na forma de manguezal até as franjas do Campo de Santana. Junto com os rios Joana, Maracanã, Trapicheiros e Catumbi, que também desaguavam naquela área, integravam o estuário de São Diogo. Ainda na metade do século XVII foi construído na Foz do Iguaçu uma bica, utilizada principalmente para abastecimento de embarcações que ali chegavam, adentrando a enseada. Daí veio o nome de Bica dos Marinheiros. Em 2018, pesquisadores do setor de patrimônio histórico do município descobriram na rua Conde de Oliveira, no alto do Rio Comprido, próximo à Lagoinha, escombros de um aqueduto construído na primeira metade do século XIX. Sabe-se que esse aqueduto fazia parte do sistema de expansão de abastecimento de água chamado de encanamento do Maracanã, implementado logo após a chegada da família real. Segundo informações do setor de patrimônio histórico do município, foi o mais importante sistema de captação e distribuição de água potável no Rio de Janeiro durante o século XIX. O que não se sabe ainda é se o aqueduto foi construído na primeira metade das obras ou se posteriormente, já que o encanamento continuou sendo expandido e sofrendo melhorias nas décadas seguintes. Na Foz do Rio, também havia uma cancela posta pelos jesuítas para demarcar o início das suas terras. Elas iam até a usina, chegando ao Engenho Novo. As Seis Maria do Iguaçu, que se transformava nos séculos seguintes em parte do Rio Comprido, foi doada por eles ao segundo bispo da cidade, Frei Francisco de São Jerônimo, que em 1702
ergueu ali uma bela residência de campo e instalou o Colégio Episcopal de São Pedro de Alcântara. Mas, segundo Brasil Gerson, em seu livro Ruas do Rio, foi a partir do bispado do Frei Antônio de Desterro que a região já estava mais povoada, que a chamada Chácara do Bispo tornou-se famosa e a mais notável entre todas delas. A presença das figuras eclesiais marcadas tanto na história do bairro, que uma das suas ruas mais importantes, aberta em 1844, foi a Rua do Bispo. A Casa do Campo Episcopal, que existe até hoje, não fica, contudo, ali localizado, e sim na Paulo de Frontin, via inaugurada em 1919, com o nome Avenida Rio Comprido. É a mais antiga construção do bairro e foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Desde então, passou por vários donos, entre eles a Fundação Roberto Marinho, o Jornal do Brasil, o Centro Universitário Carioca, que ocupa até hoje. Como vários outros bairros do Rio de Janeiro, a ocupação e o adensamento populacional do Rio Comprido se incrementaram com a chegada da família real. A região foi beneficiada com várias obras e medidas implementadas pelo príncipe regente Dom João, entre elas o aterro do Mangue do São Diego, que visava a melhor chegada da Quinta da Boa Vista e desenvolver a região do entorno. Até então, o acesso ao Rio Comprido, a cidade que se dava pelas estradas do Catumbi, atual Rua Itapiru ou Mata Porcos no Estácio. Ao chegar à Lagoa da Santinela, aterrada no século XIX, era possível prosseguir ou pelo caminho do Mata Cavalos, Rua do Riachuelo, ou pelo outro que ia em direção ao Campo do Santana. Com o aterro do Mangue do São Diogo, o Rio Comprido ganhou mais uma alternativa de acesso. Também foi beneficiado em outras medidas de Dom João, com a isenção de pagamento da 10ª urbana, uma espécie de PTU da época, que se construía novas edificações na região. Nesse período, estabeleceu-se no Rio Comprido parte daquelas que chegaram com a família real ou vieram do Rio de Janeiro em função de algumas oportunidades geradas pela abertura do esporte. Entre elas, vários ingleses e alemães. Muitos nobres também lá se instalaram em chácaras e casarões. Na Rua Bela Vista, atual Barão de Itapajipe, por exemplo, morava não só o fidalgo, que depois de morto emprestou seu nome ao logradouro, mas também os condes de Bonfim e Sucena. No bairro ainda residiram os viscondes do Rio Comprido e da Estrela, além dos funcionários públicos, profissionais liberais e militares de destaque, como o médico da Princesa Isabel, o vereador e membro da Academia Imperial de Medicina, o Marechal Floriano Peixoto e o jurista e vários juristas republicanos e jornalistas. Com a chegada do bonde em 1870, a população do Rio Comprido aumentou. O acesso ao bairro melhorou ainda mais com a modernização da região portuária e o acesso do Saco do São Diego, que culminou com a inauguração da Avenida Francisco Bicalho na primeira década do século XX. O adensamento também trouxe problemas urbanos. Antigos casarões começaram a se transformar em cortiços e o esgoto das moradias mais precárias corria a céu aberto. Além disso, o Rio de Janeiro passou a sofrer transbordamentos constantes. Esse cenário só melhorou em 1919, como o então prefeito Paulo de Frontin retificou o leito do rio, canalizou e construiu em suas margens um bulevar arborizado que até hoje carrega o seu nome. O bairro mantinha até uma abertura do túnel Rebouças um certo tom bucólico, principalmente em função de sua porção voltada para o maciço da Tijuca, que dava acesso apenas a Santa Teresa e ao Trilho de Sumaré. Apesar de ser situado na zona central da cidade, a maior parte dos domicílios do Rio Comprido permanece residencial e o local conta com uma expressiva estrutura de ensino e saúde. Sua escola pública mais antiga é a Pereira Passos, inaugurada em 1922. No bairro também estão localizadas o Colégio de Aplicação da UERJ,
fundações educacionais e universidades. Entre os hospitais destaca-se o da Aeronáutica, erguido na rua Barão de Itapajipe na década de 1930, no terreno em que ficava o casarão do Conde de Bonfim. Era lá que funcionava o Hospital Alemão, confiscado pelo governo federal durante a Segunda Guerra Mundial, quando se mudou para a Rua da Estrela com o nome de Hospital de Amparo. No comércio sobressai o polo têxtil, que atrai inúmeros profissionais e curiosidades da área da moda e confecção de roupas. Em função da grande quantidade de lojas especializadas em malha, tecidos e aviamento que se estendem por um shopping e pela rua Astrides Lobo. Bom, galera da Aventura Carioca, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí embaixo, se inscrevam no nosso canal, que é de graça, e vocês nos ajudam a trazer mais conteúdo para o canal. A gente fez várias playlists no canal, duas delas estão aparecendo aí nesse momento na tela. Uma é a playlist de ao vivos e a outra é dos presidenciáveis que a gente está fazendo. E o nosso símbolo do canal. Então, se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a todos e fui.